Eu vou avançar só um pouquinho aqui no parágrafo 8 para falar do seminário, para as pessoas que estão chegando. Depois que o Nagel fez aquela discussão, no parágrafo 8, ele apresenta a sua primeira caracterização mais geral da ciência. Então, a análise do texto tem que identificar, né, quando é que o autor coloca o objetivo, ele vai atingindo aos poucos. O objetivo do texto é lá dizer mais ou menos quais são as características distintivas da ciência em relação ao senso comum, e aí ele faz uma série de discussão e agora ele vem com uma primeira distinção ou caracterização quanto à origem e quanto ao objetivo. Então, quanto à origem, ele diz que a ciência é o desejo de encontrar explicações que sejam ao mesmo tempo sistemáticas e controláveis por elementos de juízos fáticos. E quanto ao objetivo? Descobrir e formular em termos gerais as condições nas quais ocorrem eventos diversos e as explicações são os enunciados de tais condições determinantes. Como eu havia dito no começo, né, por essa caracterização, o que é o cientista? O cientista é o que explica. O cientista é a pessoa que explica as coisas. E a ciência é a atividade intelectual que explica as coisas. Só que nós já vimos que não é qualquer explicação que é científica. Então agora precisa dar um critério da explicação científica, comparativamente à explicação como aquela da assinatura das coisas. Tá? Bom. A afirmação de que a explicação deve ser sistemática e controlável por juízos fáticos está ligada àquela ideia de que há os instrumentos intelectuais adequados para poder organizar o conhecimento científico, o conhecimento de uma determinada forma para que ele seja científico. E ser sistemático, em primeiro lugar, significa organizado segundo uma determinada lógica, certo? Segundo uma organização que não seja contraditória, seja consistente entre uma série de afirmações e negações sobre as coisas. Então, a sistematicidade é essa ideia de organização lógica, coordenada, organizada e classificatória das coisas. Não pode ser uma total caos, né, nas definições e etc. Acho que ficou claro com esse exemplo aqui da classificação das bactérias. Agora precisa a explicação. Né? A explicação ela deve servir como uma espécie de teste para o porquê dessa classificação. A explicação que diz, olha, as bactérias se agrupam de tais maneiras por conta desta causa, essa explicação serve para mostrar até que ponto que a classificação é adequada. Ou se ela não vai pedir para que haja uma revisão da classificação, da sistematização, etc. O processo indo cada vez mais a fundo, vai mostrando um conhecimento cada vez mais organizado da natureza, mas cada vez mais explicativo. E essas explicações se autocorrigem com relação às classificações. Como é que faz o teste, né? Como é que ocorre, então, esse controle por elementos de juízos fáticos? O juízo fático é uma afirmação que eu faço a partir do conhecimento empírico, a partir dos fatos, né? O juízo fático, então, é quando eu digo que uma coisa é assim ou não é assim, baseado na observação e na verificação. O conceito de ciência que o Nagel está se referindo é fundamentalmente o conceito de ciência natural. E no conceito de ciência natural, não vale aquela eficiência técnica permanente, a estabilidade da aplicação técnica não é suficiente para garantir a cientificidade, porque é necessário que você confronte com as causas materiais que estão reveladas pelos fatos, até que ponto é aceitável aquela classificação, aquela associação entre propriedades.
O exemplo da dedaleira é muito bom, não é científico, por quê? Não foi feito um estudo sistemático para verificar os casos aonde o remédio não funciona no coração. Não foi feito um teste baseado em estudos fáticos. Se essa teoria de que há uma relação simpática entre a forma do óleo e a forma da planta, se essa teoria tem uma base empírica. Então eles fazem também. O senso comum não faz esse teste, então a sua explicação não fica revisada. Então pode matar quantas pessoas, né, forem que usar esse remédio, a classificação continua sendo usada. Serve para problemas cardíacos. E aí os casos positivos são supervalorizados. Né? Pode ter 50 casos negativos. Você tem um positivo, você só divulga o positivo. Para mostrar que realmente a relação é válida. Você não usa os casos negativos para teste. Será que hoje em dia isso não existe mais? Esconder os casos negativos? Eu vi essa semana que a indústria farmacêutica, para que o medicamento seja aceito, ele precisa fazer, tem 2 testes que darem certo. Então, por exemplo, com determinada droga, eles testam no grupo de pessoas, não dá certo. Em vez de tentarem modificar, eles começam a só pegar grupos diferentes de pessoas. Tentando forçar na certo. Quando eles conseguem 2 grupos, eles mostram aqueles resultados e simplesmente é aprovado um medicamento que pode trazer inúmeras consequências, mas não estudo. Essa crítica ao procedimento da indústria farmacêutica, ela seria um exemplo de não cientificidade dessa tecnologia, dessa... Seria. A gente sabe que essas empresas fazem tudo tipo de barbaridade. Mas agora é explicar por quê, né? Entender o mecanismo. E muitas não fazem. Qual é a explicação epistemológica para isso? Por que não é aceitável esse procedimento? Porque, para que a explicação seja científica, ela tem que ser controlada por juízos fáticos. Se ser controlada por juízos fáticos significa estar amplamente testada nos conhecimentos empíricos, sejam observacionais, sejam experimentais. Se começa a haver evidência contrária dos juízos fáticos, no caso do remédio que funciona, e essas evidências são dando um valor menor a elas, eu não estou mais atendendo esse critério. A sistematizar está se dirigindo para um outro objetivo que não é científico, que é um objetivo comercial, industrial, econômico, etc, etc. Então, amplamente existe hoje a crítica de que, nós vamos falar depois mais calma sobre isso, o comprometimento da pesquisa científica pelo financiamento privado, ele começa a minar a qualidade científica das pesquisas. Isso não é, isso pode ser uma denúncia crítica, né, etc., mas isso também pode ser uma crítica de fundo epistemológico, que é o que mais ou menos eu estou, de uma maneira muito rápida, estabelecendo aqui. O professor Caetano explicou nas aulas de filosofia essencial 1, né, mais ou menos, eu achei muito interessante o critério do teste duplo cego dos remédios. Você dá para um grupo de pessoas, você dá um remédio para as pessoas sabem que estão tomando aquele remédio. Para outro grupo, você dá o remédio para as pessoas e elas não sabem. E eu acho que aí o outro grupo, nem o médico, nem a pessoa sabe que remédio está sendo dado, e aí só quem controla a experiência. Aí você tem em cada grupo qual a porcentagem de melhor e tal. Mas o que eu pensei quando ele falou esse critério, ele não é, vamos dizer, eticamente, de certa forma, incorreto, porque quando você submete, não sei, um grupo a um medicamento que talvez tenha risco e outro grupo que precisaria do medicamento, você não dá o medicamento para testar se funciona ou não. De certa forma, essa questão, a gente trata dela com um pouco mais de detalhe na segunda parte do curso, que é sobre ciência e valores, onde tem a ética, né, envolvida. Mas eu vou fazer uma observação mais matéria que vai participar do programa, ela assina um termo, mas tudo isso não impede uma série de dificuldades, de dúvidas, e tem já
até pós-graduação em bioética para tratar de todas essas questões, mas, assim, em proveito dessa primeira caracterização da ciência, a pergunta é, até que ponto valores que não são científicos, ou seja, questões de ética, elas podem interferir no desenvolvimento metodológico da ciência, principalmente quando tem seres humanos envolvidos, ou animais também, né? Ou questões políticas, sociais, etc. Essa é uma pergunta que vai diretamente à definição de ciência. Que tipo de critério é relevante para distinguir quando o conhecimento científico é válido ou não? Eu posso estabelecer uma coisa que é extracognitivo. Todo conhecimento obtido de forma eticamente contestável não é científico, por mais eficaz que seja a tecnologia que ele oferece. Posso colocar uma exigência ética bem forte, que ela vai até o núcleo da própria atividade. Então, não estou dizendo que é errado usar seres humanos para fazer a experiência. Estou dizendo que, se usar, não pode contar com conhecimento científico e está proibido aplicá-lo tecnologicamente. Porque é imoral, sim, mas também porque não é científico. Isso raramente acontece, né? Isso é uma proposta de análise ideal só para ver o papel dos diferentes valores na caracterização do conhecimento científico. Esse é um bom exemplo. Só complementando o que ele perguntou, dependendo do caso, se um remédio é essencial para a cura da pessoa, por exemplo, um paciente que está internado com câncer, você não pode fazer esse tipo de estudo. E também se ele divide o grupo, aí metade, por exemplo, do experimento com remédio que eles estão, e a outra metade eles dão um tratamento que já é dado. Experimento na média. Se o grupo experimental tiver os mesmos níveis do tratamento já dado, o remédio não é feito, só se tiver mais. Então tem uma interação, né, entre esses tipos de valores. Por mais que o efeito placebo utilizado por pacientes com câncer terminal ajudasse muito a obter um remédio perfeito contra aquele mesmo problema que poderia ajudar milhões de pessoas posteriormente, pode ser que mesmo assim isso não seja científico. Bom, agora nós vamos entrar nesse último esquema aí. O que significa quanto ao objetivo, né? A característica da ciência. Então, a ciência é uma atividade que visa descobrir e formular em termos gerais as condições nas quais ocorrem eventos diversos. E aí, notem bem isso. As explicações são os enunciados de tais condições determinadas. Bom, quando eu faço uma explicação, quando eu ofereço uma explicação científica, eu tenho dois níveis de problemas envolvidos. O primeiro nível é o empírico, ou seja, tudo que diz respeito à observação e à experimentação, é o contato vamos dizer assim, da razão, né? da mente do cientista com o mundo. Aí já tem bastante problema. Né? Mas é a esfera empírica da explicação. É onde o teste é feito. A teoria não pode valer só apenas logicamente, ela tem que ter uma base em elementos fáticos do juízo, ou seja, observação. Só que vem a segunda parte. O segundo problema, que é da lógica da explicação científica. Né? Como é que se dá as relações puramente lógicas entre, e aí vem uma palavra técnica, os enunciados observacionais. Certo? Os enunciados ou as proposições. Tá? Enunciados ou proposições. Então, para entender tudo isso, eu preciso saber o que quer dizer essas duas palavras. O que é um enunciado?
ou uma proposição? De onde se parte? Não. Tem alguma oração, caso você que é passiva de juízo? Uma oração é passiva de juízo de alguma maneira. Você consegue dar um juízo sobre alguma, como por exemplo, a neve é branca, é uma proposição, pode ser verdadeiro ou falso. Então, a partir disso eu posso emitir algum juízo sobre essa proposição e aí isso seria uma proposição. Seria uma. Porque eu posso emitir algum juízo. Isso aí, já deu uma definição já razoavelmente precisa, certo? Só que antes do problema de emitir o juízo, né? Isso é uma coisa mais concreta. O que é uma proposição, como você falou, uma oração, né? Ou uma sentença, pode ser também? Uma frase no estilo sim, então. Oi? Uma frase no estilo sim, então. Aí é mais técnico ainda, né? Então assim, começando bem elementarmente. Uma proposição é um objeto físico? Não é, né? Então tem a ver com o conhecimento dos fatos empíricos, mas não é exatamente uma coisa. Não é exatamente um fenômeno. Então ele é algo que entra na explicação científica e que está no domínio da linguagem. Certo? Então a proposição é, para não complicar muito a coisa, uma ideia, certo? Que expressa uma determinada situação das coisas que estão no mundo. Então penso alguma coisa, e aí esse pensamento ele pode se transformar numa proposição ou num enunciado. Para que esse pensamento seja uma proposição, ele tem que fazer uma declaração sobre as coisas do mundo. Por exemplo, a neve é branca. Certo? Então, entre o fenômeno da brancura da neve e a frase da neve é branca, existe uma ideia no meio do caminho. Essa ideia está associada à percepção dos fenômenos, mas está associada também a uma organização mental dos fenômenos que me permite organizar isso na seguinte sequência linguística. A neve é o sujeito, verbo branca que é um predicado. Então, uma proposição é essa organização entre o sujeito, verbo e predicado, que faz pode ser uma declaração negativa ou positiva, né? Afirmativa ou negativa sobre as coisas. A sentença ou a oração é um símbolo gráfico que expressa aquela proposição. Para não complicar, nós vamos dizer que é a mesma coisa. Tá? A ideia e o símbolo gráfico ali, mais ou menos a mesma coisa. Então a neve é branca é uma proposição. Eu posso chamar de texto. A neve é branca. Então, um enunciado ou uma proposição são afirmações ou negações dos estados de coisas do mundo, dos fenômenos, etc. Eu digo assim, a neve é branca. Eu posso dizer, a neve é fria. Eu posso dizer, a neve é linda. Né? Quando eu digo essas três coisas, eu estou usando sujeito, verbo e predicado. Só que existe uma diferença importante entre dizer que a neve é branca e dizer que a neve é linda. Alguém saberia explicar essa diferença? Isso tem a ver com conhecimento científico. Oi? Tem a ver com a objetividade. A primeira proposição é objetiva, não é? Porque quando... ela tem a pretensão de ser objetiva. Porque quando eu falo a neve é branca, eu estou falando alguma coisa que está ligada a algo que eu não estou envolvido. Né? A neve é branca, eu estou falando de um objeto fora do meu pensamento. Supostamente. Alguém ia falar alguma coisa? E isso é o conhecimento objetivo, baseado num objeto. E quando eu falo a neve é linda, ser lindo é uma propriedade intrínseca da neve? Não, isso passa por quê? Por uma avaliação subjetiva. Passa por uma predicação estética, se quiser falar, né? Dizer que uma coisa é linda não é factual. Dizer que uma coisa é linda é uma expressão de um sentimento. Então a proposição, se eu digo a neve é linda, cabe eu falar
aplicar o juízo fático, né? O valor. É verdadeiro ou falso que a neve é linda? Cabe isso? Então depende enorme aí, né? O esquimó ele deve achar que não sabe, não tem nada de bonito. Uma pessoa dos trópicos acha lindo quando vê a neve pela primeira vez, né? Depois acha que não tem nada de beleza ali, ou a pessoa que trabalha na neve acha horrível, né? Tem que trabalhar. Tá? Então a neve é linda, não é passível de verdadeiro ou falso, então não é uma proposição. E a neve é branca? A neve é branca é uma clara proposição, porque eu posso então emitir um juízo a respeito dela. Bom, então está claro que ele não sabe a proposição, tá? Bom, então o que é oferecer uma explicação? Né? Oferecer uma explicação é determinar as condições iniciais de algo, que eu posso dizer que são as causas, né? Essas condições iniciais vão me dar a explicação de algo. Essas condições iniciais são as razões pelas quais aquilo acontece, aquilo existe, aquilo é daquela maneira. Essas condições iniciais é o conhecimento dado, ponto de partida, ou a informação, se quisermos, para dar uma explicação. E todas essas condições iniciais, elas se remetem a eventos observados. Ou seja, os efeitos destas causas. Ou aquilo que é explicado a partir dessas condições iniciais, ou ainda o conhecimento não dado, mas o obtido. Então, de uma maneira muito abstrata e geral, explicar é a partir de um conhecimento dado até chegar a um conhecimento que ainda não se tem. E essa relação linguística e lógica se dá entre proposições. Há um conjunto inicial de proposição, a partir dos quais eu obtenho um outro conjunto de proposições. Quando eu tenho uma proposição e falo, olha, essa proposição é verdadeira, porque tais e tais e tais proposições também são verdadeiras, eu estou dando uma explicação. Não vou dizer científica, né? É lógica e tal, mas essa aí é a explicação científica. Então não tem muito mistério o que é explicar. Explicar é obter um conhecimento novo a partir de um conhecimento já dado. Quando eu digo que as coisas são assim, eu não estou explicando, porque eu não estou justificando por que a bactéria é ou não daquela classificação. Agora, se eu digo quais são as razões pelas quais aquela bactéria possui ou tem determinadas características, aí estou dando uma explicação. Fundamentalmente, essa é o tipo de organização e de classificação do conhecimento científico que conta com a explicação. Para eu organizar, eu tenho que explicar. Eu tenho que ir oferecendo as causas. Tá? Pegando o Merleau-Ponty e pegando o caso do mesmo fantasma explicado, né, do Luiz Fugir, explicado bioquimicamente. Os dois usam de proposições iniciais que se chega a conclusões que são as proposições finais. Ora, a diferença não, a igualdade nos dois casos é que está se criando um argumento. E usualmente a gente dá o nome das proposições que marcam as condições iniciais de premissas. E as proposições que designam os eventos que eu observo, que é o que eu quero explicar, eu chamo de conclusão. Tá? Então a explicação é uma relação de premissa e conclusão da prova do argumento. Então a explicação é um sentido mais... Vocês sabem que tudo isso vai se complicando, né? Mas eu vou fazer uma explicação científica, etc. Eu converso muito com cientistas, né? Eu já falei com alunos de biologia, pesquisa, e com pesquisadores, e com professores, pesquisadores, etc. E existe uma necessidade muito grande de saber o que é uma explicação científica. Mas aí já parte para aquelas explicações filosóficas as mais complicadas. Né? E passa por cima de uma caracterização vaga, porém mais ou menos precisa. Eu diria que isso aqui é o começo da conversa. Tá?
E tanto em filosofia, como no senso comum, como na ciência, uma explicação baseada no argumento. Agora, no caso da explicação científica, tem que ter a relação entre o argumento, o campo só das proposições, e a observação, os fatos, certo? Os famosos fatos científicos. Quem é que me dá uma explicação científica, hipotética, do porquê que a neve é branca? Então me dá uma explicação científica de que a neve não é branca. Chamar um cérebro. Chamar um cérebro para perguntar para ele. Mas formula isso numa proposição. São os nossos olhos e o nosso cérebro que tem a neve branca. Então, nossos olhos e cérebros. É o nosso ser humano que vê a neve branca. Tá, o ser humano Em geral. vê a neve branca. Logo, a neve não é branca? Não necessariamente a neve em si seja branca. Não necessariamente a neve em si seja branca. É uma proposição condicional, né? Não é necessário que a neve seja branca. Mas daí dizer que a neve não é branca, ou que a proposição a neve é branca é falsa, tem uma distância. Você está tentando elaborar um argumento. Você está tentando ver quais são as premissas que eu posso colocar numa sequência tal, cuja combinação dessas premissas me leva à conclusão de um fato observável. A neve é branca ou a neve não é branca. Esse é o jeitão, né, de uma explicação científica, mas vamos melhorar. Eu saberia tentar montar uma coisa a partir daqui, mas ia demorar tanto. E é melhor uma coisa um pouco mais simples, né? Vamos partir do senso comum de que a neve é branca. Isso é coisa de filósofo. O ser humano vê a neve branca, Não sei, mas isso aqui não é uma premissa que nos conduz a coisas muito complicadas. Não, o ser humano vê a neve branca. A percepção humana é falha. Logo, a neve... O ser humano vê a neve branca. A percepção é falha. Logo, a neve não é branca. É um argumento. Está faltando algumas coisas no meio aí. Tá? Mas qual é a diferença? Se uma pessoa fala assim, olha, é uma ilusão de que a neve seja branca, porque cada um vê o que quer, certo? É uma coisa, um argumento meio fraco. Agora, quando você diz que a percepção humana é falha, ela induz ao erro, e nós vemos a neve branca, eu tenho pelo menos condição de suspeitar que a proposição a neve branca seja verdadeira. Mas esse é um argumento totalmente hipotético, ele não tem uma conclusão firme. É mais difícil dizer o que a neve não é do que o que ela é. Certo? Então vamos tentar dizer rapidamente por que a neve é branca. Sabe, eu estou insistindo nisso porque esse é aquilo que vai entender a relação entre ciência e senso comum. O senso comum não foi uma dúvida sobre a cor da neve. Ninguém. O senso comum. E a pessoa fala, qual é a cor da neve? Branca, claro, né? Preta. Porque algumas são azuladas, né? Elas são muito antigas. Não, mas isso é o gelo, né? A neve, o floco de neve é branco. E aí a coisa começa a se complicar. Mas, sem complicar, o senso comum diz a neve é branca. Então, uma explicação científica que confirme a crença do senso comum. Claro, não precisa da explicação correta, é só tentar. Como branco, todas as cores. O branco É a reflexão de todas as cores. é a reflexão de todas as cores. Então, como na verdade o gelo é algo transparente, seria pegar conforme a descida do gelo, você teria toda a mistura de todas as cores refletindo na visão humana no branco. Então eu estou usando aí atributos que não são mais de percepção, mas eu estou usando atributos que eu não tenho um contato direto com eles. Um atributo, por exemplo, comprimento de onda. Né?
O branco, qual a sua definição de branco? O branco é a reflexão de todas as cores ou de todos os comprimentos de onda. Veja, isso já não tem nada que ver com os seus comprimentos. Isso é um princípio, ou é uma lei, ou é um enunciado científico geral, que ele não foi obtido perguntando para as pessoas qual é a cor da neve, ele foi obtido de uma outra maneira. É aquela informação científica. Então, talvez a explicação científica conte com uma proposição que tem que ser científica. E aí não coloca outras, como você falou, né? Aparecem outras proposições que vai dizer quais são as condições iniciais para que eu chegue à conclusão a neve é branca. Ou uma sentença do tipo se há então B. Né? Eu vou dar uma maneira mais sintética para fazer com a mesma coisa. Sabe? Acabou. Acabou o curso, né? Se não sabe a explicação científica. Agora é só pesquisar porque a neve é branca e ciência. Bom. Professor, eu estou brincando, mas quando ele toma o conhecimento dado, ele não percebe o conhecimento dado no argumento. Não sei mais para frente. Não. Vou pegar um exemplo mais simples. Todos os seres vivos são constituídos por cérebro. Certo? Todos os seres vivos são constituídos por cérebro. O gato é constituído por cérebro. O gato não sei. Isso daqui é uma explicação científica. Infelizmente, eu não posso ser celebrado pelo lado. É uma explicação científica. O que caracteriza aqui? Bom, essa afirmação, todos os seres vivos são constituídos por células. Em primeiro lugar, ele contém um termo aqui, célula, que ele não é do senso comum. Ele é um conceito científico. Então, esse conceito inicial, né, que eu posso perguntar, mas como é que eu sei que todos os seres vivos são constituídos por células? Então, essa proposição pode ser a conclusão de um outro argumento, que é um argumento que vai utilizar um conhecimento já dado que permite chegar à conclusão desse conhecimento final. E com esse conhecimento já demonstrado por uma outra explicação, eu construo uma nova explicação. Para dar um exemplo que o fato disso daqui de explicação, né, não significa que não seja possível dar uma explicação científica completa. É só encontrar as condições iniciais bem estipuladas, ver a relação entre as proposições que descrevem essas condições e chegar a uma conclusão obtida dessas relações. Isso não explica um monte de coisa, certo? É só uma definição mínima, um solo comum para começar a pensar nisso. E acho que a discussão com exemplos, para nós aqui, ela vai mais adiante, né? A gente começa a compreender melhor, porque se a gente entrar muito detalhe na análise mais técnica, embora nós falemos um pouco disso. Eu preciso garantir que pelo menos uma parte da discussão para a próxima aula a gente consiga. Então eu vou interromper um pouco isso aqui. Para falar agora então da avaliação, as pessoas que não estiveram aqui, as que estiveram na semana passada, vão ter que ouvir de novo. Nós vamos fazer uma série de seminários e hoje seria até o final da aula. Eu vou passar a lista de seminários que aqui e vocês já vão se inscrever nos seminários e já tem que sair daqui com certeza quem vai fazer uma semana que vem. Então a pessoa vai ter uma série de honras científicas para coragem de fazer o primeiro seminário, que é para o dia 32, mas antes de começar as inscrições, eu vou explicar, de hoje eu vou quase cantar toda a bola como é para fazer, tá? Da próxima aula. Mas esses seminários aqui, tem um número limitado deles, e eles valem
uma nota, enquanto está de 0 a 2, né? Eu posso aumentar um pouco, vamos ver como é que o curso desenvolve. E ele é uma nota complementar a uma avaliação no final, que vamos fazer no último dia de aula. Então, pode valer 0 a 8, 0 a 7, isso não importa. Os seminários, eles não são obrigatórios para todos, são facultativos. Só que, na conversa da semana passada, tem mais gente interessada em fazer do que não fazer o seminário. Então, se todo mundo for fazer efetivamente os seminários, então eu posso rearranjar essa divisão do número de pessoas por seminário para encaixar todo mundo para fazer. Quero tirar, inibir, né? É que normalmente as pessoas fogem dos seminários. Então, quando as pessoas querem fazer o seminário, tem que dar as condições para isso. Paralelamente a isso, eu vou passar então, não é toda a aula, mas mais ou menos com intervalo de uma aula e de outra, 2 aulas, um conjunto de questões para serem respondidas. Tá? Como é isso? Essas daqui já são para a próxima aula. Tá? Então vocês vão pegar o texto do Nagel, vão ler e responder essas 2 questões de uma maneira breve, direta e da maneira como vocês entenderem. Não é prosa. Vou dar uma nota de 0 a 10 para ver. Isso aqui é só um estímulo para que nós possamos fazer de uma maneira mais coletiva nossos estudos aqui. Para não ficar falando demais e tal. Então, na próxima aula, eu já vou fazer a apresentação do seminário, eu vou explicar o texto e tal. E uma hora, na medida que eu for expondo o texto, eu vou pedir então para que alguém leia a resposta da sua pergunta. Então, leia aí a resposta dessa primeira. Então, alguém gostaria de ler? A pessoa lê e aí compara as respostas e começa uma discussão possível a partir disso. Faz isso para a primeira e para a segunda questão. Qual é essa questão, professor, que serve na... Bem, porque nós estamos aqui só construindo uma formação interpretativa dos critérios de ciência, de ética, etc. Mas não tem certo errado. Eu posso dizer que tem uma resposta adequada e uma inadequada. A resposta inadequada é aquela que é feita sem texto. Ou que desconhece o texto e tenta responder o que acha da pergunta. Então essa é inadequada. E também uma resposta inadequada é uma que, queira mostrar uma erudição muito grande, um negócio muito floreado, para mostrar que tem um domínio da coisa. E pode até ser correta a resposta, mas ela não serve para fazer uma discussão. Então tem que ser simples a resposta. O mais simples possível. E o conteúdo, o certo e errado, é o conteúdo de acordo com o texto. Assim, segundo o Nagel, porque assim, segundo o Nagel, o conhecimento mais duradouro é o do senso comum ou da ciência, uma vez que é só isso. Tá? E quando terminar a aula, recolhe as perguntas. Então essas respostas escritas, elas contam junto com o seminário para você terminar. Tá? Eu tenho já tudo planejado, número de questões, etc., mas eu não posso dar a organização definitiva até não ter todas as inscrições dos seminários. Enquanto as pessoas não farão o seminário. Uma última coisa sobre isso, como isso daqui não é um trabalho, entregar um trabalho, isso é só ocasião para nós discutirmos os textos na sala de aula. Então isso não tem sentido para me entregar, só me entregar depois ou antes, ou depois de assistir a aula, entregou, mas foi embora, não conta. Por isso que eu recolho isso no final da aula. Que aí ficou o texto ali, discutiu, eu mesmo que me chamou, acompanhou as respostas. Tá? Eu vou fazer uma quantidade sempre que possa ser feita tranquilamente de uma outra, ou 15 dias, mas que seja quantitativa, mas qualitativa. Bom, o primeiro seminário, essa próxima aula, é o seguinte: mostrar um caso científico concreto, um problema filosófico discutido por Nagel nesse texto que nós estamos estudando.
Então, esse caso científico deve ser diferente dos apresentados no texto. Até agora, como foi o que foi apresentado? Foi o da Brasileira. Né? O próximo seminário tem que ser assim. Ou pega o próprio caso da Brasileira, mas agora envolva explicações científicas da farmacologia, da bioquímica, etc., que explique melhor a diferença que o Nagel está querendo estabelecer ali de ciência e senso comum entre uma explicação cientificamente válida e uma explicação que não é válida cientificamente. Ou pega outra planta, usa o mesmo esquema dele, pega uma outra planta, mas assim, não é um negócio só para cumprir a tabela, né? Tem que se envolver com o assunto. Então quem gostou do negócio aqui, história para fazer, falar e tal. Ou então, pode mudar completamente o tipo da questão. Pode pegar um outro exemplo científico que ilustra aquela ideia filosófica que o Nagel está tentando mostrar, mas não falando nada de planta, de farmacologia, sei lá, aí fica o trabalho da pesquisa para poder encontrar isso. Tá? Para não ficar difícil, quando eu terminar de explicar isso aqui, eu vou dar o outro exemplo que já está no Nagel. Orientar, falar, outro exemplo pode ser assim. Fica muito mais fácil de fazer. Alguma dúvida? Isso eu repeti dentro do que eu falei no tal. Eu posso falar novamente se tiver alguma dúvida. Tudo bem? Então está aqui. Só para uma questão estratégica, alguém que se expressa voluntariamente gostaria de fazer o primeiro seminário? Aqui tem é obrigatório que pelo menos um dos alunos desse seminário seja do curso de saúde, pelo fato de poder colaborar com o conhecimento científico. Se ninguém se interessar por ele, vai pegar outro. Mas eu acho que vocês vão precisar colaborar aqui. A biologia vai colaborar com a filosofia, e a filosofia com a biologia. Ela deu uma ideia de justamente sempre tentar fazer esse par científico-filosófico, uma simbiose. É difícil de ter comportar os outros seminários, fica difícil de se posicionar contra os outros seminários. E pode ser que você ache mais interessante, mas tá bom. Bom, então está lançado aí, eu preciso de uma certa discussão para a gente definir isso até o final da aula, tá? Um jeito de... O próximo seminário, eu não vou falar com detalhe de cada um, senão não dá tempo para a gente depois fazer o resto. É uma modalidade diferente. O texto já está dado, que é esse daqui, está citado ali, é um texto científico, né? E é a mesma coisa, é para ler o texto e explicar problemas filosóficos ou epistemológicos do texto baseado no que o Nagel falou. Mas isso já vai demorar para fazer, só para o dia 29. Porque precisa da segunda parte, do segundo capítulo do Nagel para tratar esse texto aqui. Tá? Então aqui também é essencial, né? Ainda mais se tem alguém, você conhece esse assunto, né? Então você já está nesse texto, mas não quer dizer que outra pessoa não possa fazer também. E a gente pode até pensar em colocar 3 pessoas. Tá? Então, você já está com essa atividade pelo simples fato de que você pode explicar para os colegas isso aqui melhor do que se, por exemplo, alguém... Não, sim, mas... Assim, eu expliquei bem na aula passada que não é para dar aula de biologia nem de filosofia, certo? Não é para estudar isso como se tivesse que conhecer cientificamente o que está aqui. Embora a ciência seja um ingrediente interessante, importante do curso, o objetivo é mais filosófico, né? Portanto, é para ler assim, e nas entrelinhas, para tentar encontrar um problema de explicação científica, um problema da relação entre causa e efeito, um problema de classificação descritiva versus explicação causal. Não é difícil de achar e eu posso sempre dar uma dica. Tá? Vamos lá.
Aqui, essa parte está mais voltada bastante para vocês, porque a primeira parte do curso tem mais questões científicas envolvidas, né? Se alguém está já engajado em algum projeto de pesquisa, pode ser de ciência, mas pode ser de filosofia da ciência também, que às vezes tem muito a ver com assuntos científicos, né? Escolher um texto, um artigo científico, que pode estar relacionado com o próprio projeto de pesquisa e fazer a mesma coisa, mas com outro texto que nós vamos estudar, que se chama Epistemologia da Medicina. Aí vão aparecerão novos problemas e é a mesma coisa. Depois, aí então começa o seminário sobre ética, né? Então, escolher um texto sobre ética, como fosse escolher um texto científico, e discuti-lo à luz do problema, de um problema filosófico que nós vamos ver na estudo do Franklin e do Duplessis, com outros dois autores agora sobre ética. Embaixo é ilustrar um caso concreto de um problema de ética que essa autora, Anne Chapman, desenvolve a respeito do aspecto não natural da engenharia genética. Mas uma avaliação ética da tecnologia da engenharia genética oferece uma série de razões para concluir que a engenharia genética não é natural. E, portanto, ela tem um problema ético. Então, eu escolhi a dedo esse texto, né, porque se alguém estiver trabalhando com engenharia genética, já tem que ser uma crítica, né, ou alguém que já se superou o assunto, está ligado a uma série de problemas contemporâneos. Muitas questões, clonagem, transgênicos, fecundação de vírus, esses problemas que as bioéticas adoram usar. Bom, aí um seminário tradicional sobre um capítulo do livro do Leis. Chama Valores e Atividade Científica 2. Esse é um autor que ele está na parte de ética, porque ele faz uma discussão muito pertinente na relação entre os valores éticos e os valores científicos, os valores sociais e os valores científicos. Então, vou fazer um seminário desse autor. Nesse caso é o artigo do Leisen ou um capítulo desse livro. Sim, um certo critério para a escolha é que já sirva para enriquecer mais um assunto que a gente está tratando, né? Às vezes é um assunto completamente distante, né? Então, escolher alguma coisa que possa ser compartilhada por todos. Tá? E o último seminário, que eu chamei o seminário de vida artificial, é uma apresentação desse texto célebre, tá? Saiu na Nature no ano passado, que foi anunciado como a primeira vez que se construiu um ser vivo artificialmente. E eu vou fazer uma discussão, uma aula especial sobre isso, onde eu vou discutir outros textos complementares sobre a noção de indivíduo biológico, que está relacionado então com esse problema. Esse daqui é um seminário talvez o mais complicado de fazer, porque ele tem que articular bem problemas de biologia teórica, problemas de pesquisa científica e questões filosóficas mais detalhadas. Por isso que ele ficou por último, e aí eu coloquei 3 pessoas, mas agora pode até ser 4 pessoas. Quem não fizer seminário, entrega 5 conjuntos de questões, para valer o mesmo tanto de pontos que valeriam o seminário. E quem fizer o seminário, entrega só 2 e faz o seminário. A pergunta é, esse seminário da ideia de escuta estritamente fiscalista, ou pode fazer um texto que é... Normalmente, olha, os seminários, eles têm uma duração entre 30 e 40 minutos. Né? E aquele de vida artificial, 1 hora. Eu tenho uma experiência de que uma aula inteira de seminário não funciona muito. Então a gente é mais objetivo, expõe a coisa em 30, 40 minutos, e aí já abre para discussão,
e fica só uma orientação para as pessoas discutirem. Tá? Por isso, quanto mais enriquecedor for o seminário com outros textos, está ótimo, mas precisa assim, estar dentro do tempo. Tem que falar o mínimo dentro do tempo. Já vão treinando, né? Sabe fazer o quê? Está concurso. Então, se você passa um minuto ali, você pode ser reprovado. E se você deixa de usar, faz 29 minutos também. Então já é uma coisa. Acho que vocês devem fazer isso em outras circunstâncias, mas aqui também tem esse efeito pedagógico. Eu perguntei porque eu estou trabalhando na universidade, trazer um texto de uma pesquisa, eu vou fazer depois de tentar começar a você melhor. Mostra aí a gente. Trazer naquele do SDA, os valores aqui. Tá bom. Eu não trago proposta, então você não. Tá. Bom, eu então já fiz os seminários, agora falta vocês escolherem. Bom, coloca o seu nome, por favor, nos parasitas. Esse primeiro aqui é amplamente tolerável a dificuldade, porque é o primeiro, etc. Tal. Eu estou querendo estimular a discussão, não estou querendo assim fazer uma sabatina, né? Nada disso, não tem terror nenhum envolvido. Não, tem a prova no final, né? Seminário as pessoas valem uma parte da prova. É uma prova e não não, uma prova você fica na sala. Eu vou fazer o do dia 18, tá? Se logo você quiser fazer comigo, eu ia ficar feliz. Isso. Então pode marcar. Mas já vou dar uma orientada sobre os parasitas aqui. Quem quer ser um hospedeiro, né? Aqui tem um problema interessantíssimo de explicações teleológicas, ou seja, explicações finalistas. Né? Tem dois papéis, né? Pode, vão ser 3 pessoas, então, ninguém vai ficar de fora, se não quiser. 3 vezes 7, 21, né? São 33 alunos, mas tem menos gente. Fora aqueles que vocês vão, né, escolher. E falando nisso, deixa eu passar um pouquinho aqui. Vocês podem ter uma fonte boa para textos, para todos os seminários, nesse site aqui, ó. Cienciaestudia.org.br. Tem essa revista aqui, que chama Ciência Estudia, tem já mais de 30 volumes, mais de 30 números. Vocês podem ter acesso ao texto integral. Tem vários artigos de leis, tem vários textos que discutem filosofia da ciência e ética, tem textos que tratam de questões científicas mais detalhadas, tem textos de física, de biologia. De biologia é o que mais tem de matemática, textos todos em português, alguns em espanhol, mas é uma fonte que eu conheço muitos desses textos, que é mais fonte de pesquisa, é uma boa. E o Lacey, né, ele tem esses livros, e um dos seminários é um dos capítulos desse livro aqui. Valores da Atividade Científica 2. Na próxima aula eu trago os exemplares e toda a bibliografia completamente citada está na ementa do curso. Ali tem material que sobra para fazer os seminários, para estudar, para tudo o que precisa. Vamos trabalhar
Quem? Mais, Não necessariamente, mas pode. eu vi que matar um biológico. Como literatura de apoio, né? Você pode usar o texto mais, por exemplo, se você fizer aquele seminário de vida artificial, tem alguma coisa ali que pode ajudar. Quantas 500 e poucas páginas, né? Ali tem um capítulo sobre explicações históricas e explicações causais, diferentes. Está tudo a ver com aquele texto do Jean Gay, trazendo um exemplo científico. O exemplo científico pode estar no texto do marido, já está necessariamente no artigo científico. Só para não ficar muito no vácuo, né? Vamos supor que seja essa questão envolvida aí, no texto do Jean Gay. Alguém poderia trazer uma explicação sobre a origem evolutiva dos répteis. Um exemplo. Bom, a origem evolutiva dos répteis é uma base científica para explicar as causas de uma determinada classificação dos seres vivos. Então a pergunta é, por que há répteis? É uma explicação evolutiva. Ou seja, uma explicação que vai na história do desenvolvimento das espécies. Agora, se eu pergunto, por que os répteis têm um coração dividido em 4 câmeras, em alguns casos, 3 em outros, né? Mais ou menos. Né? Se bem que répteis nem existem mais nessa categoria, né? Mas, de uma maneira geral, por que um coração do réptil é daquele jeito? Aí você vai para uma explicação causal, ou seja, você vai verificar na base da fisiologia, por que o coração tem que ser daquele jeito para realizar certas funções, ou você vai na embriologia, né? Os movimentos ali de formação dos tecidos e dos órgãos, que é uma explicação, dá uma série de condições iniciais, cuja conclusão é o surgimento dos répteis possuem coração. Então, isso é uma coisa totalmente científica, mas qual é a questão epistemológica, né? Bom, uma explicação histórica é científica, tanto quanto uma explicação fisiológica ou biológica. Aí o texto do Jean Guéron, ele vai para além, né, das particularidades e vai falar de explicação científica. Não é muito fácil não fazer, mas é divertido. Bom, então nós temos para a aula que vem nada, né? Pô, vocês vão se... A preocupação é que é pouco tempo, né, para fazer? Entre outros. Eu pensei nisso, né? Então, o que estragou todo o esquema foi o problema das aulas terem sido... Eu me enganei e marquei para hoje, só que na verdade isso foi na semana passada. Então eu comecei para não ter problema de reposição além do que a gente precisa fazer, para não ter essa questão, mas isso aí tem que apertar um pouco o seminário do primeiro. Deixa eu ver se dá para. Bom, se eu mudar, alguém já se compromete a fazer? Não? Senão vai ter um sorteio pela lista de chamada. Está com um jeito de quem está interessado. Não, você que olhou para trás. Você falou, mas se ficar para outra semana. Sim. Vamos lá, pessoal. Coragem. Assim que alguém aceitar, eu vou explicar como faz. O próximo exemplo. Tá? Mas é o seminário mais fácil de fazer. Os outros ficam se virando. Se não der para decidir agora, eu vou deixar a lista aqui e aí vocês apresentam. Eu vou conhecer quem vai apresentar o seminário semana que vem.
tema é o seguinte. Você pegar um caso concreto para reforçar aquele mesmo problema que tem uma explicação científica está baseada em causas, e essas causas têm que ter uma base dos fatos. Né? E eu vou dar um outro exemplo aqui que fica mais claro, mas o tema geral é esse. Você faz? Muito bom. Já notou? E aí, enquanto você vai escrevendo, eu já vou fazendo a explicação, que acho que pouca explicação dá para ficar mais estimulado a fazer. Eu acho que esse é o seminário mais legal de todos. Vocês podem trazer as plantas, fazer chá, filosofia experimental, o renascimento da filosofia experimental. Bom, isso daqui, o que vem a seguir, rapidamente. Outra característica do conhecimento científico é que as explicações, elas não podem ser isoladas. Quando você explica alguma coisa, você tem que criar as condições para que as explicações no outro campo possam ser sintetizadas num corpo cada vez maior de conhecimentos logicamente unificados. Então existe, pelo menos, a tendência de unificando a ciência e reduzindo conhecimentos mais gerais a conhecimentos mais fundamentais. A ideia é ir elaborando os princípios explicativos das condições iniciais de uma maneira cada vez mais universal, de modo que eu possa ter um princípio tão geral que me explica uma série de fenômenos, e às vezes de áreas completamente distintas. E isso significaria obter esses conhecimentos logicamente unificados e obter explicações por meio da dedução. E a explicação dedutiva aparece como um modelo primeiro de explicação científica. Não é o único, né? Mas ele, que é o que eu estou falando mais ou menos aqui, consiste num modelo de explicação por dedução. A explicação por dedução vai ser a mais desenvolvida no capítulo 2, eu vou ter ocasião de falar melhor sobre isso, tá? Eu vou passar diretamente para a parte 2 do parágrafo 10, onde vem então o segundo exemplo, que é o exemplo da fertilização artificial do solo. Certo? Acho que a melhor maneira é, vamos tentar ver diretamente com o texto. Né? Você vai fazer o preliminar, você vai usar o texto. Tá, tudo bem, mas então, todo mundo acompanhando aí o parágrafo 10, tá? Bom, há outras diferenças entre o senso comum e o conhecimento científico, que são consequências quase diretas daquela necessidade de conhecimento sistemático cada vez mais amplo, né? E aí vem um exemplo de que uma comunidade utiliza certas práticas como esse e a imagem do solo. E por muitas e muitas gerações, eles utilizaram certos tipos de fertilizantes naturais, ou mesmo processados com técnicas simples, e que promoveram uma utilização do solo adequada, e que, apesar das técnicas de adubagem, etc., artificiais serem exitosas, pode acontecer que o empobrecimento do solo, em uma determinada época, por muitos anos de uso, faz com que a adubagem não funcione mais. É aí que vem então a diferença entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Normalmente, qual seria a atitude da comunidade diante dessa situação? Teria que mudar, né, para uma outra terra? Ou teria que fazer o quê? Trocar o tipo de adubo,
testar outras coisas, o que seria muito difícil de fazer, porque nunca ninguém se preocupou de fazer experimentação com outro tipo de adulto. Ele tradicionalmente vinha sendo usado assim, e o senso comum tende a não levar em consideração a instabilidade das condições iniciais. Quer dizer, uma vez que uma coisa funciona muitas e muitas vezes, não é garantia de que aquelas condições não serão constantes. E, portanto, pode acontecer que o fator de empobrecimento do solo, tendo sido levado em consideração, não permite retificar a técnica. Como é que o cientista agiria diante dessa situação? Ele faria a pergunta do porquê o solo empobreceu e por que o fertilizante não funciona mais. Quer dizer, o conhecimento científico, ele analisa essa instabilidade das condições iniciais e tenta corrigir, completando o conhecimento dos processos fisiológicos da planta, do solo, etc. E aí, então, o Nagel dá uma nova característica da ciência. A ciência é uma tentativa de reduzir ou eliminar a incompletude do conhecimento técnico do senso comum. Tá? Um outro tipo de seminário pode ser feito explorando esse exemplo. Né? Aí eu vou mostrar, depois eu volto aqui. Então, aquele seminário lá, eles tratam um caso científico concreto, um problema filosófico e tal. Então, a primeira coisa, apresentar o exemplo da pedaleira recorrendo a explicações científicas atuais sobre a ação cardíaca dessa planta. Você pode entrar em mais informações e explicar melhor a diferença entre a teoria das formas e uma explicação biológica. Então, ciências biológicas, se quiser ajudar, seria interessante. Uma outra coisa em relação ao exemplo anterior, né? Uma outra planta, ou pode ser não precisa ser planta necessariamente, pode ser de origem animal, algum caso na farmacologia. Ou então, as duas opções aplicadas ao exemplo da fertilização artificial. Alguém traria um exemplo concreto de uma pesquisa tecnológica de agricultura, usando bactérias, usando controle biológico, usando uma série de coisas que tenha resolvido um problema que o conhecimento local não colocou. Está cheio de exemplos, né, que a Embrapa, outras organizações de apoio ao agricultor, oferece conhecimento científico para que haja uma maior eficiência na atividade ali. Ou uma pesquisa científica que trate de um assunto semelhante, ou uma coisa que não tenha nada a ver com o adubo, né? Um exemplo completamente distinto, mas que ilustra esse mesmo problema. Ou seja, a diferença entre o conhecimento do senso comum, que não prevê que as condições possam se modificar, e um conhecimento científico que tenta fazer essa previsão e corrigir a incompletude do conhecimento. Existem milhões de maneiras de isso ser feito. Não precisa assim atender exatamente esse critério. Isso aqui é uma orientação geral, tá? Principalmente no primeiro seminário, né? Que faz a tentativa de fazer. Esclareceu melhor ou não? Então, quem é que vai ajudar o amigo a fazer essa possibilidade? Com questões de neurologia, tem muitos exemplos. Né? Qual é a explicação do senso comum para os ataques epiléticos? Possessão demoníaca, né? Encosto, loucura, dissimulação, uma série de coisas. E a explicação científica existe? Já tem muita.